É com muito prazer que estamos aqui mais uma tarde, juntos, primeira live de 2022, para a gente começar o ciclo de debates e de rodadas de discussões de alto nível do IBEF. Eu, particularmente, estou muito feliz, né, de a gente ter começado as lives, porque realmente é muito especial. E também é um ano de muitos desafios, né, um ano que a gente vai ter as eleições, é um ano que a gente tem desafios na área econômica, é um ano que nós vamos ter desafios também em entender melhor todas as mudanças que estão acontecendo na área financeira, na transformação digital, e principalmente é um ano que nós vamos ter que consolidar e entender a questão do ESG, né? Geralmente, o IBEF começa a primeira live do ano com perspectivas e cenários, né? Nesse caso, perspectivas e cenários de 2022, mas se vocês forem analisar o tema e o assunto ESG, ele está em voga, ele está sendo discutido em várias, na sociedade, né? Através de análise de estudos, até quase todas as pessoas participam de algum grupo que diz respeito a ESG. E o IBEF tem uma responsabilidade de ser um instrumento de orientação para a área financeira do que efetivamente a área financeira pode contribuir ou que ela efetivamente entende que é o ESG em todos esses parâmetros, né? Para dar um exemplo para vocês do que eu estou falando, né? A Suzano, nos relatórios que lançaram agora, então ela coloca a agenda de carbono negativo, né? A gente for puxar aqui também o Bradesco coloca 100% de instalações com energia renovável, o Itaú com carbono neutro, plano da Amazônia, né? A Renner com desenvolvimento dos produtos de vestiário, a Mafrig mesma coisa, monitoramento da cadeia, né? De toda a cadeia, se ela está em linha com a ESG, a Natura, a Magalu muito forte na inclusão, na questão da inclusão e da diversidade, a gente tem a UEG, e se a gente for também ver os jornais e ver o que está acontecendo, a gente lê muito sobre mercado regulatório, a gente lê muito sobre net zero, a gente lê muito sobre emissão de títulos verdes, o BNDES lançou uma linha especial para títulos sustentáveis com juros menores, né? A Pinco, que é uma das maiores, um dos maiores fundos de investimentos, né, falou que realmente tem que reduzir a questão climática e prestar atenção. Recentemente, a gente teve agora uma mudança da CVM para publicação de balanços, em que coloca efetivamente o ESG como um parâmetro também para divulgação de resultado, né? E a Vale vendeu um ativo que ela tinha de carvão e saiu dessa área de carvão. Então, efetivamente, o que está acontecendo, né, nas decisões das empresas que elas estão divulgando e elas estão colocando todos esses pontos como área estratégica da empresa e também de comunicação com a sociedade, né? Então, é por isso que o ESG foi o primeiro tema do IBEF de 2022, né? Lembrando que é muito importante, né, porque as pessoas nos questionam muito e querem uma definição. A taxa interna de retorno continua sendo importantíssimo, o fluxo de caixa continua sendo importantíssimo, o custo continua sendo importantíssimo, estrutura de capital, lucro líquido, EBITDA, né, WACC, todos os pontos financeiros continuam sendo importantíssimos. Mas como essas decisões estão alinhadas com a ESG é o grande desafio hoje da área financeira e também da sociedade. E o financeiro não consegue fazer isso hoje se ele não estiver alinhado com a estratégia da empresa e se ele não entender o contexto de todos os pontos, todos os índices da área financeira com relação à ESG. Então, por isso e pelas essas mudanças e pelo movimento que está acontecendo e por tudo isso que nós mudamos, né, em vez de ser cenários do ano, ser ESG 2000, o seu ESG é a primeira live do ano, né? E aqui eu queria, né, antes de fazer a introdução do nosso palestrante, eu queria
sempre agradecer, e muito especial um agradecimento de todos os patrocinadores que estão junto com a gente, que acreditam no trabalho, que efetivamente nos conduzem a fazer um trabalho melhor. Então, aqui eu queria agradecer a Atro Investimentos, né, que é umas empresas da XP que ganhou ultimamente um dos prêmios mais relevantes aí de corretoras da XP, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, que fez e é uma referência na gestão de ESG e também de linhas sustentáveis, né? Fez e está fazendo um projeto muito especial, referência no mundo com relação a esse tema. Coimbra Chaves, Batista Advogados, uma referência no escritório de advocacia, principalmente na questão tributária. A Invest Smart, também corretora da XP, umas corretoras que também mais crescem da XP e com uma abordagem também muito especial. O Jornal Diário do Comércio, que é uma referência em Minas e também sempre prestigiou o IBEF, né? E também nas suas publicações tem dado uma ênfase muito forte na questão do ESG, então é muito importante. Gaia Silva Advogados, também é uma referência. A Krypton BPO, que é uma empresa de contabilidade também altamente profissional, uma parceira muito importante nossa. A revista Mercado Comum, do Dr. Carlos Alberto, que, se não for, é uma das maiores revistas de economia do mundo e, com certeza, a maior revista de economia de Minas Gerais, com análises altamente aprofundadas sobre os diversos temas, né? A Microcity, né, também uma referência, Moura Tavares, advogados, o Cicobi, Credminas, ficamos muito felizes de tê-los conosco, e uma referência, o Cicobi, junto com os bancos, tem um papel importantíssimo no financiamento das empresas, né? E a Solution Gestão de Seguros, que é uma empresa especializada em seguros, que traz toda a segurança para os seus clientes e as melhores soluções de mercado, né? Então, muito obrigado a todos por continuarem com a gente, e logo, logo nós teremos também outras empresas que continuarão conosco. Então, pessoal, é isso. A questão da ESG é muito importante e nós escolhemos aqui, eu estou muito feliz, né? A PwC, ela aceitou o nosso convite de fazer esse evento junto conosco. Eu convido a todos a entrarem no site da PwC e lerem o relatório de ESG que foi feita, a pesquisa que foi feita, uma pesquisa altamente aprofundada, uma pesquisa que dá uma visão muito importante do que está acontecendo no mundo de hoje. Então, assim, uma das melhores publicações que eu vi. Então, e eu fico muito feliz de eles terem aceitado o convite. Então, eu dou muito boas-vindas ao Maurício Colombardi, que ele é sócio da PwC, né? E para falar junto conosco. Eu vou resumir aqui o currículo do Maurício, senão eu vou ficar aqui até 10 horas lendo o currículo dele. Então, eu vou colocar alguns pontos importantes, que ele é líder da prática de ESG da PwC Brasil, com foco em relatórios corporativos, governança e sustentabilidade. Possui mais de 25 anos de experiência em serviços de gestão de riscos, relatórios corporativos e de sustentabilidade. Ele ingressou na PwC em 92 e desde 2016 ele é sócio. Ele é formado em contábeis e administração e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em gestão de sustentabilidade Net Zero Transformation pela Universidade de Cambridge. Participou de um projeto de 2 anos em Zurique, na Suíça. Então, com certeza, tem muita experiência, muita prática, muita vivência para falar com a gente, explicar e realmente colocar a visão da PwC e dele de como a área financeira, a comunidade financeira pode se adequar ao ESG sem esquecer os meandros da área financeira e também essa transformação. E eu também, mais tarde, nós vamos conversar mais aprofundadamente com o Fábio, mas eu queria também apresentar o Fábio, que também é da PwC. Ele ingressou em 1994, também tem uma grande experiência, e depois nós faremos uma conversa mais aprofundada com o Fábio, mas eu queria muito agradecer ao Maurício e o Fábio, porque eu sei que o tempo de vocês não é fácil, a PwC é uma referência, a agenda é complicada. E também um último agradecimento, queria agradecer a todos vocês que estão aqui,
né, todos que estão disponibilizando tempo para escutar essa conversa que nós teremos, e espero que todos saiam daqui com informações novas e com um esclarecimento melhor do que está acontecendo no mundo. Então, Maurício, a palavra é com você. Seja bem-vindo. Opa, enfim, boa tarde, Júlio, super obrigado aí pelas palavras, você não precisa agradecer. Para nós é uma satisfação enorme, né, poder falar com esse público qualificado aí do IBF de Minas Gerais sobre esse tema que realmente é super relevante, super importante, está na pauta aí dos principais executivos. Vou ter a oportunidade de trazer alguns destaques da pesquisa CEO Survey que você comentou. Só queria ressaltar que quando você falou que eu entrei em 92 e o Fábio em 94, nós ficamos até com vergonha, né? O pessoal vai pensar, pô, esse pessoal da Price é velho, hein? Mas naquela época, viu, Júlio, o ESG não era tão forte, nós éramos praticamente crianças, né, Fábio, quando entramos aí, ingressamos na PwC, então nós não somos tão velhos assim, tá bom? Então, gostaria então de só comentar um pouquinho da dinâmica que nós pensamos para hoje. Eu vou fazer uma apresentação rápida e, obviamente, o objetivo aqui não é esgotar o tema ESG, porque é um tema, enfim, super amplo e transversal, mas a ideia é trazer principalmente o que eu vejo dos principais temas que vão estar na pauta dos executivos para 2022, e também atendendo um pedido do Júlio, o foco aqui das pessoas, trazer uma perspectiva, enfim, para o profissional de finanças, né? Sair um pouquinho da temática específica de sustentabilidade e comentar um pouco como essa pauta pode se conectar e deve se conectar com o dia a dia aí entre finanças e sustentabilidade. Tá? Eu vou compartilhar minha tela e depois da minha apresentação, que eu vou tentar fazer mais ou menos em 30 minutos, nós vamos, né, Fábio? O Fábio vai fazer algumas considerações, mas aí o Júlio vai abrir para algumas perguntas. Então, desde já, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre a apresentação ou de qualquer tema relacionado a ESG, fiquem à vontade aí de mandar as perguntas aí pro Júlio pelo chat, e eu vou ter o prazer aí de responder na medida do possível. Então, já estou compartilhando a minha tela aqui e a gente começa. Acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é uma discussão que a gente tem muito, é se de fato essa temática de ESG vai continuar no foco das empresas, das organizações, como ficou nos últimos 2, 3 anos, e até pelas questões que nós estamos discutindo, a minha percepção e a percepção geral das pessoas que estão nesse dia a dia é que, de fato, esse tema deve continuar com grande destaque na agenda. Então, a gente tem aí o tema das mudanças climáticas, que no mundo hoje é um dos principais desafios que o mundo, que o planeta enfrenta, né? Algo que vai requerer uma coordenação enorme entre governos, iniciativa privada e as pessoas, enfim, para que a gente possa tratar desse assunto. Eu vou falar um pouquinho de um tema conectado com o tema das mudanças climáticas, e o Júlio, de uma maneira muito feliz, já trouxe que algumas empresas estão fazendo, que são planos de net zero, de carbono zero, que é o caminho realmente para conter os avanços das mudanças climáticas. Vou trazer um aspecto interessante da nossa pesquisa, que demonstra ainda a necessidade de, apesar das empresas estarem falando muito da temática de ESG, as pesquisas demonstram que ainda falta uma conexão com a estratégia dos negócios. Um aspecto de ESG super importante aqui no Brasil é a questão social, né? Ou seja, a desigualdade social, o estudo que nós vivemos e que muitas vezes nos países de desenvolvimento tem um peso muito maior, né, do que nos países desenvolvidos, e as nossas pesquisas também mostram isso. Um outro aspecto que o Júlio comentou é a necessidade, de fato, das companhias olharem para não deixar de lado os temas financeiros, mas olhar de uma maneira mais holística o tema financeiro, aliado com as expectativas dos demais stakeholders, as partes interessadas. E também o Júlio comentou sobre a CVM e os reguladores de maneira geral, que têm tratado sobre esse tema de ESG para acelerar a pauta, vamos dizer assim. Eu também vou comentar um pouquinho disso com vocês. Então, começando aqui, essa pesquisa ela foi feita na época lá da COP26, que foi realizada em novembro, e nós lançamos os resultados agora, super recentes, agora em janeiro. Então, essa é uma pesquisa que nós fazemos com mais ou menos 4.000 CEOs no mundo. O Brasil teve uma participação enorme, empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, vários segmentos. Então, essa pesquisa dá uma visão bem bacana do como os executivos estão vendo aí os desafios, as ameaças. E aí, enfim, né, eu fico um pouco decepcionado ainda com esses resultados, né, porque
quando a gente fala muito de ESG, mas quando de fato nós olhamos aqui os resultados em termos de quais são as principais ameaças, os tópicos de ESG vêm ganhando importância ano após ano, mas ainda não estão no topo da agenda, né? Então, aqui a instabilidade econômica, e vocês percebem que no Brasil a ameaça é muito maior do que no mundo, né? Ou seja, os seus brasileiros muito preocupados com questões macroeconômicas, com as quais tem estabilidade, aí demonstra, viu, Júlia, a necessidade aí de trazer o pessoal também para falar sobre cenários econômicos. Riscos cibernéticos continua no topo da agenda, aí muito alinhado no Brasil e no mundo. E aquilo que eu comentei aqui em terceiro lugar, a desigualdade social é uma ameaça para 38% dos executivos no Brasil e 18% no mundo. E o tema de mudanças climáticas, que de fato eu imaginava que poderia ter um destaque ainda maior, é uma ameaça para 36% dos CEOs no Brasil e 33% no mundo. Falei muito sobre o resultado dessa pesquisa, gerou vamos dizer, um interesse grande na mídia, e uma das explicações que nós demos, principalmente em relação à temática de mudanças climáticas, é que ainda tem uma percepção de ser um tema de longo prazo, enfim, que ainda a gente tem um tempo suficiente para tratar disso, e aí é importante dizer que o intervalo de tempo está ficando cada vez menor, né? É importante, de fato, que todos nós, né, a comunidade empresarial, o governo e todas as partes interessadas se mobilizem e coloquem esse tema, de fato, como uma prioridade. E até conectado com isso, uma outra pergunta que nós fizemos é se as empresas tinham algum compromisso de net zero ou de carbono neutro. E até de forma surpreendente, no Brasil, nós tivemos um resultado mais positivo do que no restante do mundo, né? Apesar da minha visão ainda um resultado um pouco tímido, mas 27% das empresas no Brasil já tinham um compromisso net zero, enquanto o número global era de 22%, e tanto no Brasil como no mundo, 29% das empresas ainda tinham esse compromisso aí de desenvolvimento, as empresas ainda não tinham assumido publicamente o compromisso. E quando a gente fala de carbono neutro, o Júlio até nos exemplos, em algumas empresas, não sei se vocês notaram, algumas ele falou net zero, outras ele falou carbono neutro, mas o carbono neutro, na verdade, ele fala mais até de compensação, ou seja, eu verifico quais são as minhas emissões e faço a compensação de outra forma, que não a redução, e o net zero é um pouco mais técnico, né? Porque ele parte do princípio que antes de fazer a compensação, você deveria fazer um programa para, de fato, ter a redução das emissões com base em metas científicas e depois aquele pequeno residual fazer essa compensação. Mas, enfim, independente desse detalhezinho aí que às vezes não fica muito claro para as pessoas, o importante é que ainda aí uma minoria, vamos chamar assim, das empresas, e aqui nós estamos falando na maior de grandes empresas globais, apesar de também termos empresas de médio e pequeno porte, mas empresas que são empresas de destaque, e mesmo essas empresas ainda não avançaram muito nesses compromissos. Um outro aspecto aqui da nossa pesquisa, e que deixa claro que do lado esquerdo nós estamos falando de tópicos ou métricas de negócios que são mais tradicionais e voltadas ao desempenho de negócio, e do lado direito de metas e métricas mais voltadas para temas sociais e ambientais, e até a própria visualização do gráfico deixa claro que ainda existe muito mais uma conexão da estratégia corporativa de longo prazo das empresas com as métricas tradicionais de negócio do que aquelas relacionadas a ESG. Então, isso demonstra a necessidade das empresas, de fato, fazerem essa integração, e isso realmente não é um processo simples. E aí a barrinha amarela, que está logo abaixo, ela é se de fato existe alguma integração entre os temas que estão aí propostos e o plano de incentivo, né, e de remuneração dos executivos. E aí fica mais claro ainda, né, que aí algumas, vamos dizer assim, algumas metas, principalmente as de desempenho do negócio, têm uma conexão maior com a remuneração dos executivos, e do lado direito demonstra que os bônus, né, planos de remuneração dos executivos têm pouca conexão com as métricas de ESG. Então, isso denota que, de fato, é uma jornada, né, é algo que nós precisamos avançar com o tempo, e essa mobilização, como nós estamos fazendo aqui, é super relevante, é assim que nós vamos conseguir alcançar os resultados. Então, passando para a parte mais de conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês, e aí antes de entrar nos tópicos propriamente dito que eu gostaria de comentar em relação ao envolvimento dos executivos de finanças em temas de ESG, eu gostaria sempre quando eu falo de ESG, eu trago basicamente aí 4 aspectos, ou 4 pilares, enfim. O primeiro é aquele mais de dia a dia, que todo mundo, vamos dizer, muitas pessoas, quando eu falo de ESG, remete de fato para essa questão de gestão de riscos, né? Ou seja, quais são os riscos socioambientais que as empresas estão expostas, e
e hoje a gente percebe a necessidade de que as empresas consigam, de alguma forma, conectar o processo de gestão de riscos corporativos e incorporar essas temáticas socioambientais para que pelo menos conheça, né, quais os riscos socioambientais aos quais as empresas estão expostas, porque nos últimos anos nós tivemos vários exemplos, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental, de eventos que se materializaram e acabaram trazendo problemas não só financeiros, mas até muitas vezes o problema reputacional é maior que o aspecto financeiro. Então, acho que a gestão de risco é importante e tem sempre que avançar, mas eu gosto de comentar que a gestão de riscos ela tem que ser também conectada com a questão das oportunidades, né? Ou seja, eu tenho que avaliar quais são os meus riscos, mas também como é que eu posso fazer disso, transformar isso em oportunidades para as empresas, né? Seja por meio de novos produtos, seja por meio de novos clientes, atingir novos mercados. O Júlio citou vários exemplos de empresas que estão fazendo isso, citou a Renner, por exemplo, que tem feito um trabalho muito bacana em relação a essa temática de ESG. E isso hoje para a gente, principalmente quem trabalha com o público mais jovem, sabe que isso é um fator, e nessa guerra de talentos que a gente vive, essas práticas de ESG, elas são práticas super importantes para a atração e retenção de talentos e também o consumidor cada vez mais atento de como as empresas têm se portado em relação a isso. Então, esse balanceamento entre riscos e oportunidades, para mim, é fundamental. Tem a questão de impacto, né? Ou seja, qual é o impacto das atividades que eu faço, né? A gente percebe nas empresas que eu tenho falado, enfim, converso com muitas empresas que têm programas de ESG, e uma dificuldade é, de fato, as empresas entenderem dentro daquelas atividades quais têm gerado impactos mais positivos, principalmente quando a gente fala de temas sociais, ou aquelas que diminuem os impactos negativos quando a gente está falando de temas ambientais. Então, é importante que a companhia utilize métricas, consiga quantificar o que é possível quantificar e o que não é possível quantificar de uma forma quantitativa, que tenha pelo menos análise qualitativa para determinar o impacto daquilo que as empresas estão fazendo. E, por fim, eu prefiro dizer que essa pauta, eu gosto de dizer, né, que essa pauta deve ser, de alguma forma, liderada pelo mercado, e acho que eu vejo isso acontecendo, mas hoje nós estamos num momento que a regulação é necessária, né, principalmente para acelerar e massificar tudo isso que as empresas estão fazendo. Então, reguladores, enfim, no mundo inteiro têm olhado para os temas de ESG e cada vez mais cobrado que as empresas, seja por meio de, enfim, de ações efetivas, seja por meio de uma maior transparência e reporte dessas ações, que de fato tenham boas práticas em relação a esses temas. Então, eu gosto sempre de olhar esses quatro aspectos aí para desenvolver qualquer estratégia de ESG. E aí, enfim, tem uma infinidade de tópicos, né, em cada um dos pilares, né? Eu sempre procuro olhar primeiro o ESG como um todo e depois, né, como que a empresa olha, como é que a empresa se posiciona, como que a governança olha para as temáticas socioambientais, e depois, obviamente, a gente tem que descer para cada um dos pilares e entrar nos tópicos, verificar quais são os temas materiais, mas aqui é só para dar uma ideia para vocês daquilo que eu tenho visto a maior parte das empresas trazendo. Nós fizemos uma pesquisa muito interessante no ano passado, no qual nós compilamos as divulgações de ESG das empresas do Ibovespa, e um dos temas foi, de fato, trazer quais são os temas materiais que as empresas consideram, e aí nós tivemos aí informações bem interessantes para determinar aquilo que as empresas têm focado, né? Essa análise de temas materiais, obviamente, ela depende de segmento para segmento, de empresa para empresa. Então, os temas materiais de um banco são completamente diferentes dos temas materiais de uma indústria, que são diferentes de um prestador de serviço, mas, enfim, os temas de mudanças climáticas, emissões de gás de efeito estufa, economia circular, utilização de recursos hídricos, enfim, tem dominado a pauta ambiental. O tema saúde e segurança no trabalho no ano passado foi individualmente o tema mais comentado pelas empresas, né, porque ele é um tema um pouco que, independente do segmento, ele acaba tendo um impacto importante. Então, mais de 90% das empresas consideraram esse tema um tema material. Aí a gente está falando dos direitos humanos na empresa e na cadeia de valor, privacidade e segurança de dados, diversidade e inclusão, que continua sendo uma pauta aí super importante nas empresas. Estamos olhando o aspecto de gênero, o aspecto racial, o aspecto geracional, enfim, tudo isso, respeito ao consumidor. E quando nós falamos da governança, que para mim ele aqui está em último simplesmente porque é o G, mas para mim é o começo de qualquer programa de ESG, é a governança, e o primeiro lugar é ética nos negócios, né? Ou seja, não dá para você falar de ESG sem ter ética nos negócios. E quando eu falo da governança dentro de ESG,
além do desenho tradicional de uma empresa, de como a função de governança está desenhada, para mim o fundamental é como a governança monitora as temáticas ambientais e sociais, enfim, como que a governança realmente dá o tom que esses temas estão efetivamente conectados com a estratégia, que existem compromissos, metas, métricas, enfim. Então, acho que a grande diferença da governança tradicional e de governança, quando a gente fala de ESG, é essa função realmente aí de estruturação e monitoramento dos programas de ESG. Então, aqui eu pincelei aqui, quando o Fábio, o Júlio me propuseram essa palestra e falaram para focar um pouquinho nos desafios do profissional de finanças, eu pincelei 4 temas que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. Obviamente, o objetivo aqui não é esgotar esses temas, eles são temas super complexos, mas são tendências que eu tenho visto e acho que vocês têm que ficar atentos aí nas organizações para verificar como que as empresas têm se posicionado e como que vocês podem ter um protagonismo nessas discussões, né? Então, vamos falar um pouquinho de mudanças climáticas e impacto nas operações, finanças sustentáveis, esse não podia estar mais conectado aí com um profissional de finanças, descarbonização da economia e compromissos net zero, que também tem toda uma questão de impactos financeiros, né, que isso pode trazer, e o papel dos executivos de finanças no reporte de informações não financeiras e a integração com as demonstrações financeiras, que também é outro tema aí. Não posso falar que é um tema quente, né, numa live de ESG, mas é um tema que tem trazido muita atenção aí de analistas, empresas, enfim, essa coisa toda. Então, falando um pouco de mudanças climáticas, né, essencialmente as mudanças climáticas, elas podem trazer 2 tipos de riscos, a gente sempre fala nisso, né, que são os riscos físicos e os riscos de transição. Então, os riscos físicos é aquilo que nós estamos vendo no jornal, aí, de eventos climáticos severos, um dia uma seca em alguma região, outro dia um excesso de chuva, é a temperatura que faz recorde de calor e depois faz recorde de frio, aumenta o nível do mar. Então, esses são os riscos físicos que as mudanças climáticas estão deixando cada vez mais tangíveis no dia a dia das pessoas e das empresas. E os riscos de transição são normalmente aqueles riscos mais voltados pela pauta regulatória, ou podem ser até voluntários, para, de alguma forma, mitigar, né, o efeito das mudanças climáticas e diminuir os riscos físicos, né? Então, aqui nós estamos falando de mudanças na legislação, a precificação do carbono, que ela pode ser interna, ela pode ser por meio de algum mercado organizado, a mudança da preferência dos consumidores em relação a produtos sustentáveis e assim por diante, né? Então, aqui a gente fala, enfim, dos temas que estão aí acontecendo no dia a dia. As temperaturas estão, enfim, cada vez mais elevadas, né? A gente já está falando que a temperatura hoje na Terra ela está 1,1, 1,2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, enquanto que o limite ideal do Acordo de Paris é 1,5. Então, existe aí quase que um consenso dos cientistas que esse limite aí de 1,5 do Acordo de Paris, em algum momento, ele vai ser de fato superado, e aí o que a gente procura trabalhar é que a gente não, né, o planeta, né, quem sou eu, mas que esse limite fique entre alguma coisa entre 1,5 e 2 graus centígrados, porque depois disso os efeitos, principalmente no que a gente está falando de riscos físicos, são muito graves, né? Cada 0,1 a gente pensa que é pouca coisa, mas isso para o planeta tem uma diferença enorme, né? Isso traz toda uma questão de precificação de carbono, e isso eu vou falar um pouquinho lá na frente do Net Zero, mas isso pode ter um impacto financeiro relevante para as empresas, e isso já está acontecendo na Europa, a China já organizou, a Califórnia, vários lugares no mundo, e se algum dia vai chegar no Brasil, a gente sabe que tem projeto de lei para falar nisso. E aqui, enfim, né, esse último relatório do IPCC, que é o painel de mudanças climáticas da ONU, ele realmente trouxe um alerta, né, quando eu comentei que existe vamos dizer, primeiro, né, que ficou claro que é o impacto das atividades do ser humano no aquecimento global, e os cientistas evitavam falar isso, e esse último relatório do IPCC deixou isso muito claro, e também diz que, sim, enfim, né, se não houver uma profunda mudança no capitalismo, de forma como nós exploramos o planeta, esse intervalo de aquecimento global será superado nas próximas décadas, e a gente não está falando daqui a 100 anos, a gente está falando que daqui a 10 anos a gente estaria aí num intervalo super perigoso, né? Então, eu já tinha comentado isso. Aqui eu falo que de 0,5, mas o impacto de 0,1 é super, super importante. E aí, esse gráfico, eu gosto de trazer esse gráfico aqui, porque é um gráfico para assustar mesmo, né, as pessoas. Enfim, o Itaú Asset Management fez um levantamento, né, e tem um relatório
muito bacana que foi soltado e, enfim, eles fizeram algumas projeções, né, de cenários climáticos e o que isso poderia representar no EBITDA das empresas do Ibovespa até 2050, né? Então, enfim, o destaque a manchete do relatório é que pelos cenários projetados pelo Itaú e pela metodologia que eles usaram, ia passar, de fato, um vendaval no EBITDA das empresas do Ibovespa, e isso eles tenderiam a zero, né? E aí, olhando principalmente em 2050, vocês percebem que a partir aí de 2030, os impactos já são significativos, né? Interessante que o modelo do Itaú fala isso, e quando eu leio a maioria dos relatórios das empresas, as empresas falam que não tem impacto no EBITDA esperado em relação à temática de mudanças climáticas, a maioria das empresas estão falando isso, então tem que ter um alinhamento de modelo, mas a única coisa que a gente tem certeza é de que esse é um assunto super relevante, que as empresas têm que olhar com muito carinho e principalmente projetar esse tipo de situação requer aí muita técnica e gente muito especializada para fazer. Um outro tema que eu gostaria de trazer para vocês é a questão de oportunidades em finanças sustentáveis e títulos verdes, né? Então, aqui eu olho do lado esquerdo muito mais pelo lado de equity, né? Ou seja, de captações, seja por IPO, seja por meios de fundos de private equity, ou seja, qualquer captação. E os investidores têm olhado cada vez mais temáticas de ESG. Eu cito aqui uma pesquisa da PwC que diz que 76% dos investidores já consideram os riscos e oportunidades de ESG para tomada de decisão, enquanto que um outro estudo do HSBC diz que 83% dos investidores nos últimos 2, 3 anos aumentaram a atenção para esses aspectos, né? Então, quem procura captações, enfim, daqui para frente a coisa vai ficar cada vez mais difícil, né? Se não, de fato, não tiver uma transparência importante para esses temas de ESG. E do lado de dívida, né? Eu vejo um número cada vez maior de empresas, existe aí vamos assim, existe dinheiro disponível no mundo para financiamento de projetos verdes, para financiamento de reduções de carbono, transição energética, até mesmo para empresas que promovem iniciativas sociais como diversidade e inclusão. Então, acho que isso aqui é uma mega oportunidade. Eu tenho conversado muito com os bancos, e os bancos, depois de uma primeira onda, no qual o ticket médio das operações eram tickets médios altos, né, no qual foram utilizados mais por essas grandes empresas, agora já tem uma janela de oportunidade para empresas aí com um ticket médio aí de captação menor, fazer também utilizar esse tipo de instrumento, né? Acabei trazendo até alguns exemplos, né? Então, enfim, são sempre, no final, são muitas das empresas que a gente sempre cita, o Júlio citou algumas delas, né? Mas quem tem feito isso muito bem é a Suzano lançou títulos com questões de mulheres na liderança, redução de consumo de água, a Natura falou de redução de emissões, uso de plástico reciclado, o Klabin também falando de água, reciclagem, a Via Varejo falou de energia renovável, ainda que esse gibi da Via Varejo foi um pouquinho criticado pelo mercado, a Votorantim Cimentos, que é um segmento super intenso em emissões, falou também de redução de emissões de gases do efeito estufa, aí de uma maneira um pouquinho mais tímida, né? Até mesmo pela dificuldade operacional e tecnologia para fazer isso, falou em 7,3%, mas vocês veem que todas essas empresas conseguiram captar, né, recursos com taxas bem convidativas, e o não cumprimento das metas representa aí alguns pontos base adicionais aí nas taxas pactuadas com os bancos, né? Então, acho que isso é uma oportunidade bacana e vale a pena aí vocês ficarem atentos a que tipo de instrumento os bancos têm oferecido nesse sentido. Agora, falando um pouquinho dessa pauta de net zero, como eu comentei no começo, um número pequeno de empresas tem assumido esse tipo de compromisso, mas o interessante é que muitas empresas têm assumido os compromissos que eles vão além das próprias emissões, o que nós chamamos de emissões de escopo 1 e 2, mas eles também alcançam as emissões, em alguns casos, do escopo 3. Ou seja, o escopo 3, na verdade, são as emissões indiretas em toda a cadeia de valor. Então, significa que se a Natura, por exemplo, assumir algum compromisso de redução de emissão em escopo 3 e você tiver algum negócio com a Natura vai ter que, de fato, entrar, né, e fazer programas com os seus fornecedores para que esses também possam ter iniciativas similares, né? Então, isso na verdade, é um efeito cascata positivo, né? Diferente do efeito cascata quando a gente fala de imposto, esse aqui é um efeito de cascata bom, né? Bom inteiro, bom para quem quer reduzir emissões, né? Ou seja, uma empresa assumindo, né, esses compromissos, toda a cadeia passa a ser afetada. Então, a gente percebe que
que isso vai começar a ter uma pressão grande, né, das empresas e suas partes interessadas. Para ser muito transparente, muitas empresas ainda sequer não têm nenhum inventário das emissões, né, para saber quais são as fontes de emissão, quais são os hotspots, enfim, e também não tem um plano de redução de emissões, e a construção de um plano de descarbonização é complexo, né, e requer aí investimentos significativos, enfim, então tem que ter todo um planejamento em relação a isso, e por isso que acho que o executivo de finanças tem que estar atento para isso. Um outro aspecto, né, e aí esses compromissos net zero, eles são voluntários, mas hoje o que a gente percebe é que no mundo vários impostos verdes, esquemas de mercados organizados de carbono estão surgindo, e quando isso chegar no Brasil, isso deixa de ser algo que é voluntário e passa a ser obrigatório. Então, é algo que acho que vale muito a pena ficar bem atento, porque está acontecendo muita coisa no mundo nesse campo, né? E para finalizar, deixa eu ver se eu estou aqui com o meu tempo. Eu quero deixar um tempinho final para as perguntas e respostas. Então, para finalizar, falar um pouquinho dessa questão do reporte das informações financeiras e a integração com as demonstrações, com as DFs, né? Então, o que acontece? Hoje, existe uma série de frameworks de sustentabilidade que as empresas utilizam para reportar aspectos não financeiros, mas, enfim, existe no mundo, principalmente por parte dos investidores, a percepção de que não existe uma padronização entre as empresas, né, e que as informações não são divulgadas, principalmente de forma confiável e consistente. Então, o IFRS Foundation, que é a mesma fundação que faz as normas de contabilidade por meio do IASB, criou em novembro do ano passado o International Sustainability Standards Board e vai passar a divulgar pronunciamentos voltados à sustentabilidade, né? E que, num primeiro momento, vão poder ser utilizados de maneira voluntária pelas empresas, mas a gente espera que, com o tempo, até por essa pauta regulatória, isso passa a ser obrigatório, né? Então, acho que aí o profissional de finanças acho que vai ter um papel importante, né? Até mesmo por já conhecer bem esse tipo de pronunciamento contábil, enfim, vai poder ter um papel protagonista na implementação desses standards para aquelas empresas que eventualmente forem afetadas, né? Então, o foco inicial vai ser a questão de mudanças climáticas, que já deve ter um pronunciamento, principalmente uma minuta, pelo menos esse ano, para no ano que vem já ter o pronunciamento final. A CVM, como o Júlio falou, já começou a divulgar, já começou a exigir um nível maior de informações de sustentabilidade nos formulários de referência, ainda que seja no modo pratique ou explique, mas acho que, enfim, né, já constrange aquele que não vai praticar e vai simplesmente explicar. O relato integrado, que também é opcional para as empresas que passarem a divulgar nesse fechamento de 2021, é obrigatório estar assegurado. O Bacen fez um movimento muito interessante no ano passado, com uma série de instruções que colocou o mercado financeiro brasileiro, no que diz respeito a divulgações de ESG, no mesmo nível que os outros mercados do mundo. Então, o Bacen foi super preciso nas suas novas regulamentações e foi super bem recebido pelo mercado. E aquilo que eu falei, né, os investidores, né, e aí então, estou falando de grandes investidores, vem manifestando publicamente sobre as expectativas em relação a esses temas de ESG, falando do papel das empresas, papel dos auditores, enfim, e cobrando uma integração dessas temáticas de ESG com os números e com as demonstrações financeiras, né? Então, eu não queria entrar muito no detalhe aqui, até pelo tempo eu não tinha trazido um slide que falava disso, mas hoje quando a gente faz uma auditoria, a gente já tem olhado diversos temas, né, de recuperação de ativos, recuperação de impostos, compromissos futuros, contingências ambientais, enfim, divulgações importantes e temas que as empresas devem atentar nas suas demonstrações financeiras para que exista uma coordenação dessas informações não financeiras com as financeiras. Então, era isso que eu gostaria de trazer aí para vocês. Terminei até 3 minutinhos antes, Fábio, e passo a palavra para vocês aí de volta para alguma consideração e abrir para as perguntas do pessoal. Obrigado, Maurício. Realmente esclarecedor. Eu tenho muitas análises e perguntas para fazer, mas eu vou passar a palavra para o Fábio, só para o pessoal entender. O Fábio também faz parte do PwC, uma grande referência, e agradeço muito, Fábio, sua presença aqui e a colaboração que você tem dado aqui junto conosco. Por favor, a palavra está com você. Legal, Júlio. Obrigado. Boa noite a todos. Enfim, primeiramente eu agradeço ao Júlio, né, abrir esse espaço para a gente debater ESG.
um tema muito abrangente, impactante para os negócios no momento, né? Agradeço ao Maurício que se dispôs aí a estar conosco e nos brindar aí com essa apresentação, com a sua experiência e as reflexões. Obrigado a todos aí que no final do dia, né, associados do IBEF e os demais que estão conosco nesse momento aí com interesse no tema, por estar também nos prestigiando, né? Eu estava ouvindo aqui o Maurício falar e fazendo as minhas reflexões, né? E até a partir daquilo que a apresentação traz aí em relação às ameaças identificadas pelos CEOs, né, e elas parecem estar bastante correlacionadas, né? Por exemplo, o tema instabilidade econômica, conflitos geopolíticos, e até na esteira do que vem se falando hoje sobre justiça climática, né, me parece que é razoável acreditar que, mais do que nunca, o tema de desigualdade social ele vai estar diretamente relacionado a mudanças climáticas, ou seja, né, é importante trazer a questão das pessoas também para esse debate e associar isso às questões de meio ambiente, né? Mas eu não vou me alongar, eu não sou aqui o protagonista desse evento nosso. O Maurício é que tem que trazer a nós aí o seu conhecimento e as suas considerações. Então, eu vou só aproveitar para dar um pontapé inicial e, a partir da minha pergunta também, abrir espaço para todos aí fazerem perguntas. Então, Maurício, eu gostaria de começar, talvez, explorando um pouco o tema de governança que você comentou naquele slide, traz a questão, enfim, aspectos de ética, as métricas, as metas e a própria qualidade dos planos de ação, e tentar, de alguma maneira, relacionar isso com o papel do executivo de finanças, né? A gente fala hoje, há muita preocupação com greenwashing, então, sob essa ótica de ameaças e oportunidades, eu queria ouvir um pouco como é possível o CFO colocar em prática ações de ESG que sejam efetivamente tangíveis, né? Como esses executivos podem atuar para que as suas empresas implementem planos e ações efetivas sobre o tema? Legal, Fabião, super obrigado aí pela pergunta. Eu não estava vendo o chat, porque quando eu coloco minha apresentação no guia, eu vi que a Franciane colocou aqui que a governança é transversal para todos os temas. É isso mesmo, né, Franciane? Acho que a função da governança nessa questão de ESG, ela é preponderante, né? Até para, de fato, dar o tom em relação à importância que a companhia dá em relação a essa temática e dar enfim, né, a linha geral de como isso vai se conectar com a estratégia e como que os executivos que estão no dia a dia das companhias devem atuar, né, em cada uma dos temas que lhes são suas responsabilidades, né? Eu acho, assim, o que eu tenho visto, Fábio, eu acho que, de maneira geral, eu percebo que ainda há um distanciamento não estou falando em todas as empresas, né, mas a regra geral é que esse tema fica um pouco mais ainda ligado à função de sustentabilidade, eventualmente ao comitê de sustentabilidade, uma gerência de sustentabilidade, uma diretoria de sustentabilidade, e eu acredito que o executivo de finanças, com toda a experiência que tem, com a visão da organização como um todo, com o conhecimento dos números, dos resultados, enfim, daquilo que de fato é importante, como isso impacta, né, cada uma das linhas, enfim, acho que poderia ter um protagonismo maior nessa discussão e procurar entender de fato como isso vem sendo tratado nas empresas e alinhar realmente conceitos, né? A forma como nós trabalhamos é ter vamos dizer, criar efetivamente um grupo que possa cuidar dessa temática de uma maneira mais transversal e fazer grupos de trabalho, né, que possam cuidar dos planos de ação efetivos de cada um desses temas, né? E acho que eu percebo que existe uma oportunidade grande para o executivo se aproximar dessas questões, verificar de fato quais são aqueles temas materiais para a organização e como a função de finanças pode contribuir com a identificação desses temas, com os planos de ação e também com o controle, eventualmente, de metas, métricas, enfim, essa coisa toda. Então, acho que é diminuir
esse silo, sabe? Na verdade, a gente percebe ainda uma abordagem de muitos silos e a gente ter essa coordenação interna é super importante. O executivo de finanças pode ajudar a fazer isso. Maurício, gostei muito das suas colocações e dos pontos que foram colocados aqui, dos slides. Eu queria te dar os parabéns e concordar efetivamente. Eu acho que ainda a gente tem um papel de conscientização e eu vejo que o profissional de finanças ele ainda não entendeu que o resultado dele, que o faturamento dele pode ser impactado muito da empresa pelas questões climáticas, né? Colocando no nosso dia a dia aqui, quando você coloca a foto de chuva ou outros pontos, realmente pode ser impactado. Eu acho que falta o entendimento ainda de que se ele pegar linhas financiáveis de sustentabilidade com juros baixos, vai impactar lá a despesa financeira dele, né? Depois do EBITDA ele vai dar um resultado melhor. Então, eu vejo, e principalmente eu vejo a comunicação com a sociedade com relação ao ESG, onde uma marca pode ser construída ou destruída em alguns dias com relação à falta de comunicação desse alinhamento dos parâmetros e das decisões financeiras com relação à comunicação com a sociedade do que a empresa efetivamente está fazendo, né? E aí, essa é a minha pergunta, né, pela grande experiência que você tem. Eu vi o relatório do Itaú que você colocou e efetivamente coloca que essas questões do ESG realmente vão impactar os resultados das empresas. E nós não estamos vendo algumas atitudes esporádicas, mas não estamos vendo uma atitude como um todo na empresa, né? E aí vem o questionamento que eu recebo muito, né, e que é um desafio nosso também da área financeira, que é a questão do resultado financeiro em detrimento do ESG. Então, nós temos que esclarecer, principalmente, que não são coisas separadas, são coisas juntas, né? Mas existe ainda uma pressão muito grande dessa questão. E minha pergunta para você é justamente essa, pela sua experiência, pelo que você tem visto no mercado, a pressão por resultado de curto prazo, principalmente das empresas, tem levado um não esclarecimento das políticas e de onde o ESG tem que permear as decisões importantes e estratégicas da empresa? Acho que essa se aborda uma questão que é o centro aí da discussão, né, Júlio? Quando você fala de ESG, é tudo muito bacana, é uma pauta que ela é simpática para todo mundo. Enfim, eu não falo porque é uma pauta unânime, porque tem já muita gente que, enfim, que tem criticado um pouco, né, o excesso do ESG. Algumas empresas que estão até na Berlim, da própria Unilever, falam assim, pô, o ESG vai acabar com o Unilever porque a gente só está olhando o ESG e esquecendo o negócio, enfim. Mas, de maneira geral, quando você fala de temas como mudanças climáticas, quando você fala, como o Fábio falou, a necessidade de inclusão, maior diversidade nas empresas, 99% das pessoas vão falar assim, puxa, isso aí tudo faz sentido. Eu acho que o grande problema é, de fato, quando isso é colocado de uma forma que pode, de alguma forma, afetar os resultados, principalmente de curto e médio prazo, né? E a gente percebe que isso é uma preocupação das empresas, né? Das explicações, né, para que os planos de remuneração dos executivos não sejam afetados por essas questões é essa visão de curto prazo. Ou seja, o executivo tem, muitas vezes, essa visão de curto prazo e essa agenda de ESG, uma agenda de médio, longo prazo, enfim. Então, é um pouco difícil de conciliar essas questões, né? As nossas próprias pesquisas, não sei se você lembra, eu citei uma pesquisa que fala dos investidores e que eles têm olhado, de fato, as questões de ESG na tomada de decisão e tal. Eu trouxe um aspecto positivo, mas tem um aspecto nem tão positivo, que é, nós perguntamos, tudo bem, você considera as questões de ESG, mas até quanto você está disposto a abrir mão de retorno em prol de boas práticas de ESG? E aí a gente tem alguns intervalos. Então, mas a maior parte dos executivos não dos executivos, dos investidores não aceitava redução de retorno de acima de 1% para ter melhores práticas de ESG, né? Então, acho que é um processo realmente aí de convencimento, não só dos executivos, mas de acionistas, de investidores, enfim, e é algo que a gente ainda vai precisar
no conceito mesmo de jornada e com o tempo trabalhando, né? Mas esse conflito é um conflito que existe sempre, né? Ou seja, eu tenho aqui ações isoladas, mas quando isso de fato vai afetar a minha capacidade de geração de resultado, gera ainda uma resistência grande nas empresas. Completamente em linha com você, o que aconteceu na Unilever é um ponto fora da curva de preocupação para quem está nos escutando aqui. Os acionistas da Unilever colocaram para a administração que eles estavam focando muito mais no ESG do que no resultado, e teve grandes problemas dentro da Unilever. E a gente tem que esclarecer aqui que não são coisas diferentes, são coisas que se complementam, é um novo jeito de fazer negócios. E nós, principalmente que estamos aqui assistindo, nós somos líderes nas mudanças das empresas, então isso tem que ser levado muito em consideração e a gente tem que conduzir isso dentro das empresas. A Francine Pova faz uma pergunta muito interessante, né? Estamos, de fato, avançando na mudança do capitalismo dos shareholders para o capitalismo dos stakeholders? Então, Francine, eu vou na mesma linha. Eu acho que nós temos ilhas de excelência, vamos chamar assim, né? Empresas que realmente têm feito um trabalho diferenciado em relação a isso, em relação com, enfim, olhar para a comunidade, olhar para essas questões de mudanças climáticas, ter uma visão transversal sobre essa pauta de ESG, mas eu acho que ainda é uma minoria de empresas que fazem isso, né? Então, eu acho que avançando nós estamos, mas eu diria que nós estamos avançando pouco, né? Avançando menos do que nós precisaríamos, e acho que o resultado das nossas pesquisas deixa claro isso, né? Tanto as questões de inclusão social, quanto as questões relacionadas a tópicos ambientais ainda estão em segundo plano na visão dos executivos, né, dos principais executivos, dos CEOs. Isso aí acaba, vamos dizer assim, de alguma forma afetando a organização como um todo. Mas, ao mesmo tempo, o avanço que nós vimos nesses últimos 2-3 anos em relação à temática ESG é muito maior do que o avanço que nós havíamos visto nos últimos 15 anos, né? Porque não custa lembrar que vamos dizer que a terminologia ESG e tudo isso que a gente está discutindo não surgiu agora, né? Surgiu em 2004, em 2005, pelo estudo da ONU, que já deixava claro tudo o que nós estamos vivendo agora, né? Ou seja, 15 anos atrás a situação era, se você ler esse relatório da ONU que fala sobre a criação de ESG, ele poderia ter sido escrito no ano passado. Então, durante 15 anos, a gente basicamente não fez nada, muito pelo contrário, né? Acho que a situação piorou, e agora, vamos dizer assim, o mundo coloca isso em prática, né? O que foi muito falado na COP26, eu não estava presente, mas os meus colegas da PwC, principalmente na Europa, estavam e fizeram uma série de publicações para nos trazer, né, os principais resultados, é que quando, de fato, o mundo, né, se mobilizar para resolver, por exemplo, o problema das mudanças climáticas com a mesma integração, a mesma dedicação e o mesmo foco que foi feito em relação ao Covid, que o mundo teria como reverter isso, né? Mas eu ainda não vejo essa mobilização. Parece que sempre tem algo que acontece antes, sempre tem um assunto que é mais importante, e o tema das mudanças climáticas vai ficando para depois, né? E da mesma forma a desigualdade social, né? Então, hoje a gente, enfim, né, a gente tem certeza de que se a riqueza fosse distribuída de uma maneira mais adequada, né, entre todos no mundo, de fato, ninguém precisaria passar fome no planeta, né? O duro é implementar isso, né? Eu não canso de ver documentários, enfim, sobre os países da África mais ricos em recursos naturais e, ao mesmo tempo, são os países que têm os maiores problemas de fome e desigualdade social. Então, enfim, acho que o mundo precisa avançar nesses temas, né? Colocar isso em prática, a gente sabe que não é fácil, mas eu acredito que se, de fato, quando a gente colocar foco para resolver esses problemas, é super importante. Perfeito, Franciane, esse relatório mesmo aí que eu estava me referindo, que você colocou no chat. Perfeito. Vou selecionar aqui algumas perguntas aqui que eu recebi aqui, que é a questão que do mesmo jeito do ESG, a questão do crédito de carbono, tá certo? Então, muitas empresas estão utilizando o crédito de carbono, e eu entendo que é um mercado que efetivamente está crescendo muito, né? E a pergunta é mais voltada para a questão da estratégia do ESG. O crédito de carbono, ele efetivamente vai ser o contraponto às empresas que não estão adotando práticas de ESG? Ou a sociedade efetivamente vai penalizar as empresas, apesar dela comprar o crédito de carbono e não demonstrar uma atitude saudável com relação à estrutura dela? Porque eu vejo que
a sociedade hoje não está fazendo a pergunta se a empresa tem lucro ou não, a sociedade está fazendo a pergunta de como que ela obtém lucro. Pois é, né? Exatamente. Então, se ela colocar, eu estou tendo lucro, mas eu não estou fazendo nada e compro crédito de carbono, será que efetivamente esse é o papel? Né? Então, e é um mercado que eu vejo que está crescendo muito e, pela sua experiência, pelo que você tem colocado, até que ponto o crédito de carbono se inclui na estratégia das empresas com relação ao ESG? Assim, Júlio, e tem uma conexão estratégica, mas dentro do que eu comentava, principalmente quando a gente fala de net zero, o crédito de carbono é o último elemento que a empresa deveria considerar, né? Ou seja, uma coisa é o seguinte, né? Uma coisa, eu emito X toneladas de carbono e eu continuo a emitir X toneladas de carbono e eu compro X toneladas de crédito, então, consequentemente, eu sou carbono neutro. Enfim, de alguma forma, é melhor do que não fazer nada, né? Mas o correto é, de fato, você, dentro daquelas emissões de carbono que você faz, fazer todo um trabalho que considere metas científicas para reduzir as suas emissões principalmente por meio de uma transição energética, saindo de combustíveis fósseis e indo para fontes renováveis com baixa emissão de carbono, e, de fato, aquilo que não for possível reduzir, aí sim compensar, né? Ou seja, esse é um programa Net Zero e que, de fato, tem vindo à tona de que as empresas, mesmo as que divulgaram programas Net Zero, não têm ainda instrumentos, planos concretos para fazer isso acontecer, entendeu, Júlio? Então, eu acho que, enfim, crédito de carbono é algo que é positivo, o Brasil vai poder ser, vamos dizer assim, entre aspas, um grande gerador de créditos, né? Porque isso tem falta no mundo, né? De bons, primeiro, e também precisa ser bons projetos, né? Não pode ser qualquer crédito de carbono, né? Tem que ser crédito de carbono, principalmente de projetos que geram adicionalidade, projetos que geram capturas, né? E não projetos que eventualmente já existiam ou que já são utilizados para qualquer outro fim, né? Então, eu acho que é um instrumento válido, é uma oportunidade grande para o Brasil, mas eu prefiro olhar isso como um aspecto residual e não como um aspecto mais importante de um programa de combate a mudanças climáticas. Entendeu? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta também para você, Maurício, e também estender ao Fábio, pela experiência de vocês, as características, os skills dos financeiros com relação a esse novo modo de fazer negócio e com relação a ESG, porque a gente fala que o financeiro ele tem que entender de conta, tem que, né, resiliência, trabalhar sob pressão também, muito mais, né, de forma das outras empresas, né, e a área financeira depois do Covid está indo muito para conselho também, então saber se posicionar com relação ao conselho, mas eu vejo que é um ponto muito mais abrangente do que isso, né? Então, e nada mais do que vocês dois, com a experiência que vocês têm, para colocar como é o perfil desse novo profissional de finanças que realmente está tendo sucesso e que está conseguindo conduzir a empresa, né, através de posturas sustentáveis, né, do ESG, alinhando isso com todos os índices financeiros, trazendo resultado para as empresas. O que esse profissional de sucesso que vocês enxergam estão tendo de características que estão fazendo esse sucesso? Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, Júlio, porque eu que trabalho com isso no dia a dia, eu falo com total transparência que eu não sou especialista em todas as pautas ESG, não teria nem como ser isso. Quem fala isso, na verdade, para mim, eu já particularmente eu já coloco um pouco em dúvida. Né? Eu sou especialista, trabalho desde sempre com relatórios corporativos, essa é a minha especialidade. Obviamente, a gente vai se especializando cada dia mais, pesquisando, estudando, procurando, falando com pessoas, e cada dia a gente aprende uma coisa nova. Então, acho que o perfil do profissional hoje é, de fato, ter essa curiosidade, né, de ir atrás desses temas. Não aqui estou falando de ESG, mas poderíamos estar falando de qualquer outro tema. E hoje o que não falta é informação e não falta vontade das pessoas em colaborarem, em entenderem e construírem soluções juntos, né? Então, acho que esse perfil, de fato, de sempre ir atrás de conhecimento, de quando não conhecer, ter a humildade de falar, bom, não conheço sobre esse tema, eu vou pesquisar, eu vou falar com quem eu conheço, eu vou tentar entender o que isso significa para a minha organização e buscar soluções conjuntas, né? E eu falo com concorrente, eu falo com cliente, com fornecedor,
com institutos, como eu estou falando aqui, com organizações não governamentais, com o governo, enfim. Então, essa habilidade de você ouvir diversas pessoas para formar o seu próprio juízo de valor e colocar em prática, né, dentro da sua organização, eu acho que é fundamental, né? A vantagem é essa, Júlio. A gente não precisa ter vergonha de falar assim, poxa, eu não sou especialista em net zero, eu não sou especialista em recursos hídricos. Mas se isso é importante para a minha empresa, eu tenho que ter um plano, eu tenho que falar, bom, eu tenho esse recurso dentro de casa, eu não tenho, onde que eu vou buscar, enfim, saber de fato tratar dessas questões, né, e não tratar os temas complexos com superficialidade, porque isso pode ter consequências muito negativas aí no médio e longo prazo. Não sei, Fabio, eu falei mais do meu dia a dia, isso aqui pode também complementar aí com a sua experiência, porque eu sei que você é super estudioso. Não, perfeito o que você colocou e só um pequeno complemento, de fato, é exatamente esse aspecto de sair do discurso para a ação, né? De fazer aquela expressãozinha, né, do walk the talk, né? Ou seja, se vai firmar um compromisso, né, que esse compromisso ele seja primeiramente factível, né, um passo de cada vez, né, e que ele seja capaz de entregar, né? Então, eu acho que a ambição demais ela pode ser contraproducente aí numa coisa que ainda está no seu início, né? Mas cada pequeno passo aí ele pode ser muito importante. E eu acho que o simples fato da gente ter esse grupo grande aqui mostra, né, engajamento, as pessoas se interessarem pelo assunto, promover o debate. Então, acho que muito em linha com o que o Maurício falou aí, eu complemento também. Perfeito. Esse é o primeiro passo que o IBEF está dando com relação a essa conscientização. Não termina aqui, com certeza teremos outros, porque as mudanças estão acontecendo muito rápido e a gente tem que ter o equilíbrio de entender aonde nós estamos, qual é a nossa postura correta, o que a gente tem que fazer para mudar de forma correta. E eu concordo plenamente com os dois, essa questão de curiosidade e ter uma visão, né, da sociedade junto com o ESG é muito importante. Então, para nós financeiros também é um desafio muito grande e o IBEF ele tem essa postura de ser esse direcionador, né? Eu agradeço muito a PwC pela experiência. De novo, esse é o primeiro de muitos que virão, principalmente sobre esse tema. No próximo mês, com certeza, vamos ter outros exemplos, outras coisas, né, outros desafios. No final a gente falava, né, planejamento de 5, 10 anos, hoje com 1, 2 anos já muda muita coisa, a gente tem que sempre estar direcionando isso, né? E eu queria, né, em linha com todos esses pontos, a gente tem que ter, e aí, como o Fábio e o Maurício colocaram, a gente tem que ter muito perto da gente as pessoas que são especialistas e que podem agregar valor para nós como pessoas e para o IBEF, né? Agregar sempre valor, o IBEF crescendo, indo bem, todos vão bem e continua sendo, e graças a Deus está cada vez mais uma referência no mercado, né? Então, eu queria aqui, ao vivo, fazer um convite, né, para o Fábio, né, que ele venha fazer parte da diretoria vogal do IBEF e que nos ajude a fazer essa mudança junto à sociedade, essa orientação junto à sociedade, né? Quem participou aqui viu a experiência, né, do Fábio e também do Maurício, mas eu posso falar aqui, que eu já conversei algumas vezes com eles, eles não passaram nem 1% efetivamente da experiência deles, o que eles podem agregar, né, para a sociedade. A gente sabe que esse vídeo que está acontecendo aqui, depois ele roda muito nas redes sociais. Muitas pessoas assistem depois nas redes sociais e é comentado. Então, a gente tem quase 5 vezes mais pessoas que assistem depois, né, do que estão assistindo aqui hoje. Então, a repercussão é muito grande. Então, eu queria fazer o convite para o Fábio, para ele compor a diretoria do IBEF Vogal. E só para vocês terem uma ideia, o Fábio ele é sócio da Assurance, da PwC Brasil, né, Belo Horizonte, mais específico em Belo Horizonte. Ele é formado na Federal em Ciências Econômicas, em Economia e em Contábeis pela PUC, né? Tem uma grande experiência, entrou na PwC em 94, já trabalhou, né, na PwC nos Estados Unidos, em Caxias do Sul, em Porto Alegre, São Paulo,
tem grande experiência em auditoria, controle, gestão de risco, IPO, né? E, sim, toda o meandro que compõe a parte estratégica da empresa. É responsável pelo capítulo aqui de Minas Gerais do IBGC, que o IBGC também é uma referência muito grande com relação a conselhos, e faz parte de vários conselhos, de várias câmaras portuguesas de Minas Gerais, faz parte do IBRACON, né, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e tem uma experiência muito grande. Então, nada melhor do que ter um time de peso para nos ajudar a fazer essa transição e essa mudança de cultura da sociedade, porque efetivamente é uma mudança de cultura, né? E aí eu li uma pesquisa que um dos principais fatores que fazem a empresa mudar a cultura são os acionistas e são a pressão da sociedade, né? Os acionistas porque detêm o dinheiro e a pressão da sociedade porque efetivamente faz uma cobrança mais efetiva à postura da empresa, se não tiver condizente com os valores da sociedade. Nós estamos falando aqui na questão da ESG. Então, Fábio, queria te fazer esse convite. Eu gostaria muito de te escutar e fico muito feliz aí de ter você junto conosco. Júlio, só posso agradecer suas palavras gentis e a oportunidade de me juntar ao IBF. Vai ser um motivo de muito orgulho e prestígio para mim e para nós da PwC. E, enfim, me coloco à disposição para sempre trabalhar junto com todos aí do IBF, para que a gente traga essas pautas todas que são importantes aí para Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Vamos fazer muitos projetos juntos aí. Nós temos uma caminhada importante aí de conscientização, né? E eu queria colocar que o IBF tem alguns projetos, né? Nós vamos, ao decorrer do ano, dando posicionamento de como estão os projetos do IBF, e eu tenho um carinho com um projeto muito especial, que é as mulheres nas finanças, né? Eu acho que nós temos um compromisso de reconhecer todas as mulheres, não só nas finanças, mas como o IBF ele é da área de finanças, nós temos que reconhecer a contribuição que elas estão dando na área da finanças e como elas têm contribuído, né, para a mudança da sociedade. No meu discurso do Prêmio Equilibrista, eu coloquei um slide de um estudo de Harvard, que os conselhos de administração eles são mais homens, mas quem tem uma maior consciência, inclusive do ESG, são as mulheres, né? Então, nós temos que reconhecer, e nós temos um projeto muito positivo esse ano e um projeto que já tem muitas pessoas querendo participar, que é o Woman Experience, que um dos pontos a gente vai fazer um livro sobre depoimento das mulheres nas finanças, e em linha com isso e no reconhecimento das mulheres, que eu convido a todos no dia 22 de fevereiro, vai ter uma live muito especial também com a Ana Sanches, que ela é CFO mundial da Anglo, e o tema vai ser Mulheres na Liderança, né? E aí ela vai contar, né, a experiência dela também com relação a ESG, com relação a finanças, como que foi essa transição para morar no exterior, o que ela tem enxergado, o que ela tem enxergado no Brasil. Então, eu acho que é um ponto muito importante também de todos assistirem. Nós vamos começar a fazer a divulgação e os links aí amanhã. E também é muito importante esse projeto do IBF, é um projeto que eu tenho um carinho muito especial, né? Então, novamente, eu queria só abrir para considerações finais do Maurício e do Fábio, para a gente fazer as considerações finais e encerrarmos aqui. Maurício, por favor. Só que, Júlio, queria agradecer mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, saber que vocês estão colocando essa temática de ESG como foco dos trabalhos do IBF em Minas Gerais é super relevante e importante. Desejo boa sorte aí nessa jornada. E o que vocês precisarem de mim, da PwC, nós temos bastante material, bastante conteúdo. Fábio certamente vai poder fazer essa ponte para que nós possamos contribuir com o sucesso do projeto de vocês, tá bom? Super obrigado a você e todos que ficaram com a gente até agora, tá bom? Obrigado. Obrigado, Maurício. Fábio? Faço minhas as palavras do Maurício. Nossa firma está aí à disposição do IBF também para trazer conteúdo e, enfim, seguiremos juntos aí muito próximos daqui para frente. Muito obrigado.
Bom, pessoal, agradeço novamente ao Maurício, ao Fábio, a vocês que estão aqui nos escutando. É um diferencial. Eu sempre aprendi isso na minha carreira, né? As pessoas que gastam tempo para entender os pontos importantes em profundidade, com certeza são as pessoas que têm muito a contribuir, que crescem pessoalmente, que têm a contribuir nas empresas. Então, eu sempre entendi muito isso. Então, eu sei do tempo de vocês, todos que estão aqui. Então, muito obrigado pelo carinho, por estarem aqui conosco aqui. Agradecer novamente às empresas, a todas as pessoas que contribuíram para essa live acontecer. No dia 22 nós nos encontramos novamente. Acompanhem as mídias do IBF, os projetos. E nós temos aí um ano 2022 de muito desafio, mas também de muitas oportunidades. Muito obrigado. Grande abraço a todos.